Continuando então a nossa aula 4, a parte 4 trata-se então do exemplo dessas ferramentas que nós utilizamos. Então eu enviei para vocês o exercício avaliativo trata então de executar 3 vistas diferentes, aliás 3 peças diferentes, cada um com suas vistas, tá bem? Ela é identificada a peça por um número, tá? Vocês vão ver lá no documento. Então eu peguei esse aqui só por exemplo, tá? E como é que vocês vão iniciar? Vocês vão iniciar lá pelo Moodle, vocês vão baixar aquele arquivo que diz modelo, tá? Denominado modelo. É nesse arquivo que vocês vão iniciar a fazer agora todos os outros projetos. Pode ser sempre no mesmo, né? Porque esse modelo, né, esse documento modelo, ele tem algumas configurações que já vêm prévias, né? Para você executar esses projetos vai facilitar muito, tá? Então comecem, né? Abram aquele arquivo, né? Salvem ele no computador de vocês, abram esse arquivo e aí depois peguem a peça e tragam aqui para dentro, tá? Como eu falei em aula, vou fazer aqui para que fique gravado e alguém que não possa ter assistido a aula, né? Não possa ter comparecido à aula, possa então fazer ou iniciar essa peça. Tá? Então, eu vou pegar aqui uma linha só para ver se as dimensões dessa figura estão próximo às dimensões reais que tenho aqui no documento. Tá? Então, a altura dessa peça é 135. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 135. Enter. Tá? Como vocês podem ver, a dimensão real da imagem está muito maior do que a linha, especificamente, que é a altura dessa peça. Então, para diminuir ela, como é que se faz? Ou aumentar, é o mesmo processo. O que vocês vão ter que mudar é só o fator, tá? Se é ampliação ou redução. Então, vocês vão selecionar a peça, vão dar o comando SC, que é escala, né? Vão dar um Enter, vão clicar em qualquer ponto, que é o que pede aqui, ó, especifique um ponto base, cliquei. E agora vocês vão digitar um fator. Como eu quero diminuir, eu vou digitar o seguinte: 1/10. Ou seja, eu vou diminuir ele 10 vezes. Tá? Tá bem. Então, agora eu vou trazer essa linha mais para próximo, né? Para que vocês vejam que, ó, tá mais ou menos do mesmo tamanho da figura. Então, tem que ser feito dessa forma? Não tem que ser feito, mas é que aí vai facilitar para vocês não ter que ficar dando zoom o tempo inteiro, né? Então tá, vamos começar aqui a minha polilinha, tá? Mas como eu vou fazer essa linha externa, vou começar por essa vista da direita, eu vou começar pela aresta visível, tá? Aresta visível, que ela tem uma configuração, isso nós vamos ver mais adiante, e aí é a parte visível, né? Eu tenho outras que são as tracejadas aqui, que são arestas não visíveis, tá? Eu tenho achuras também. Então eu tenho vários tipos de linha. Depois eu tenho cotas, que ainda nós não aprendemos, mas depois nós vamos aprender e vamos colocar aqui dentro dessas peças. Tá? Outra coisa que vocês não precisam se incomodar é com esses símbolos aqui. Tá? Esses símbolos aqui vocês vão ver lá em metrologia, ou numa daquelas disciplinas relacionadas, né, a metrologia ou medidas, tá bem? Isso aqui é como é o acabamento da superfície, daquela superfície onde é que está indicada, tá? Então, mas essa parte não precisa informar, tá? Outra coisa são alguns valores que podem aparecer como polegada, né? Então, esses valores vocês vão ter que transformar eles em milímetros. Bom, então, dando sequência aqui, nós temos a aresta não visível, nós temos anotações, a aresta visível, achuras, a parte da legenda, margem, linha de centro ou simetria, linha de corte, linha de cotas, bom, e aí por diante. Então, nós podemos fazer o quê? Sempre a cada início de execução do objeto, vocês podem selecionar ela por aqui e começar a desenhar. Ou vocês podem desenhar toda ela, todo o objeto, só com a aresta visível, e depois selecionar e substituir aqui, tá? Eu vou demonstrar aqui uma forma de vocês executar, tá?
e depois vou modificar algumas delas. Então vamos começar com a aresta visível, vou clicar aqui, vou usar o F8 porque é uma linha ortogonal, que é o comprimento dessa peça, tá? Comprimento 135. Tá? Então vou botar aqui, ó, 135. Tá? Agora eu sei que ele tem que ir 10 para a esquerda, 10. Ele tem que subir 7 milímetros, tá lá na outra vista da mesma peça, então 7 milímetros. Ele tem que, aqui diz 85, ó, tem que ir 85 para a esquerda, que é esse vão que tem aqui no meio. Então ele tem que ir 85. Depois ele desce os mesmos 7 milímetros, vai para a esquerda 10 milímetros, sobe 135 e fecha. Bom, fechar, como nós já havíamos visto, pode ser no close também, né? Ou posso simplesmente clicar aqui no final. Ou colocar o valor de 105, né? Que é esse valor que está aqui embaixo. Tá bem? Bom, então já fiz uma parte, né? E agora eu vou fazer essas linhas aqui, ó, que são linhas tracejadas, tá? Que fica aqui embaixo. Primeiro, né, para ficar melhor, eu vou fazer esses raios. Como nós já havíamos visto na aula passada, na parte 1, aliás, na parte 3, nós podemos executar com filete ou nós poderíamos ter executado com arco. Isso aí vai da experiência de cada um. Tá? Mas eu vou pegar filete aqui, porque foi um dos últimos comandos que nós vimos nessa aula. Vou digitar aqui, ó, vou ter que usar o valor de raio, né? O meu raio é 5. Pode ver que nesse documento R tá identificado como minúsculo, mas o correto é R maiúsculo. Tá? E vamos digitar um valor. O valor do raio é 5. Vou dar um Enter e agora seleciono as arestas que eu quero que eles transformem, né, em curvatura. Tá? Cliquei numa e na outra, tá feito. Agora, eu poderia pegar e fazer o seguinte, pegar uma aresta não visível, tá? Ou simplesmente fazer com uma aresta visível e depois transformar ela. Eu vou fazer das duas formas para vocês entenderem. Então, a primeira delas aqui, ó, eu vou fazer com uma linha normal, com uma aresta visível, tá aqui, ó, é o que está ativo ali, é o que está demonstrando, tá? E agora eu vou transformar ela antes de executar. Agora eu vou pegar uma aresta não visível, né? Vocês vão ver a diferença entre uma e outra. Vou pegar aqui, ó, do mesmo ponto e traçar para cá, tá? Então vocês lembram que a aresta não visível ela é tracejada, tá? Aí vocês não precisam ficar preocupados. Tipo, e agora? Essa linha aqui que eu já fiz, como é que eu vou fazer para transformar? Vou ter que apagar e fazer de novo? Não. É só clicar em cima, selecionar, vir até aqui a minha aba dos layers e mudar. Vou clicar aqui em aresta não visível. Tá? Então, como eu havia comentado, não precisa se preocupar. Vocês podem fazer tudo de um tipo apenas e depois modificar. A sugestão que eu dou é não deixe para fazer isso depois. Vocês podem se confundir. O interessante é vocês irem construindo já conforme ela é. Tá? Então, as outras linhas que temos aqui também tracejadas, também vocês podem fazer da mesma forma. Vocês podem utilizar linhas construtivas com outras cores, né? E depois modificar. Digamos que tivesse aqui dentro uma achura, né? Que não aparece aqui, tá? Mas vocês vão ter que usar para essa vista. Vocês vão colocar aqui uma achura. Tá? A achura aqui ela está com uma aresta não visível, tá? Então vocês vão clicar aqui, deixa eu só mudar aqui a proporção, tá? Ó, então as achuras nesse caso elas já estão ativas para que fique nessa cor, tá? Vocês podem modificar aqui a cor conforme vocês querem, tá?
vocês podem selecionar a cor, né? Mas isso de configuração eu vou mostrar mais adiante, tá? Só se vocês quiserem ir mexendo, né, no programa para já descobrir onde fica cada uma dessas configurações, tá bem? Mas não é esse o caso. O caso aqui é executar o desenho, tá? Não precisa das cotas ainda também. As cotas nós vamos aprender logo mais, né? Primeiro nós vamos entrar aqui no Modify, que a princípio nós já entramos, que é com chanfre e filete, e falta ainda os demais. Depois daqui, nós vamos para as anotações, né? Para colocar as cotas, e por fim, então, nós vamos configurar os layers, para que vocês possam, então, aprender a configurar eles de outra forma. Tá? E aí, conforme vocês vão configurando eles diferentes, todos os trabalhos que vocês fizeram vão ser alterados em relação às configurações que vocês vão modificar. Tá bem? Então, a princípio, esse exemplo, né, fica por aqui. E se tiverem dúvidas, é só entrar em contato. Tá bem? Então, até a próxima.